Desespero tem um gosto distinto. Para Greta, tinha gosto de cinza velha e chuva de inverno. Ela não casou por amor, nem por dever. Ela casou porque a alternativa era uma cova fria no campo de um pobre. Quando ela disse, eu aceito a Solomon, o assim chamado barão arruinado de Oak Haven, a igreja inteira sussurrou em zombaria. Eles viram uma noiva mendiga acorrentando-se a um cadáver ambulante de um homem. Um nobre com nada senão um telhado, caindo aos pedaços, e um passado escandaloso. Mas eles não viram o modo como seus olhos rastreavam as sombras. Nem eles sabiam a carta selada no bolso de seu casaco. Um documento que em breve traria a elite inteira de Londres de joelhos. Ela pensou que estava salvando-se da fome. Ela não tinha ideia que estava entrando no centro da maior decepção do século. A névoa em Londres não meramente obscurecia a visão. Parecia comer nos próprios ossos da cidade, amortecendo som e espírito igualmente. Greta encolheu-se na porta da padaria na Fleet Street, o calor do forno escorrendo pelo tijolo contra suas costas, um lembrete cruel do que ela não podia ter. Seu estômago apertou, uma dor aguda e retorcida que tinha se tornado sua companheira constante por 3 semanas. Desde que seu pai, um relojoeiro com mais otimismo do que senso de negócios, tinha falecido, as dívidas que ele deixou para trás tinham devorado tudo. Primeiro os móveis, depois o medalhão de sua mãe e finalmente o teto sobre sua cabeça. Ande, garota! O padeiro grunhiu, jogando um balde de água cinzenta nas pedras, por pouco não perdendo a barra de seu vestido desfiado. A menos que você tenha moeda, você é ruim para o negócio. Greta não discutiu. Ela não tinha energia para orgulho. Ela puxou seu chale fino mais apertado, saindo para a garoa. Ela apertou a única moeda de cobre em seu bolso, a última. Não era suficiente para um pão. Era mal suficiente para um pão velho. Enquanto ela virava a esquina em direção aos becos mais escuros, onde o aluguel era barato e a segurança inexistente, uma carruagem bateu, salpicando lama em suas saias. Ela parou abruptamente a alguns metros. Um homem saiu. Não um cavalheiro, mas um solicitador que ela reconheceu do funeral de seu pai. Senhor Thaddeus. Ele ajustou seus óculos, parecendo fora do lugar na sujeira do East End. Senhorita Greta, ele chamou, apertando os olhos através da escuridão. Greta congelou. Eu não tenho dinheiro, Sr. Thaddeus. Se você veio para cobrar a nota final, você pode pegar o chale, mas isso é tudo que resta. Thaddeus balançou a cabeça, aproximando-se, segurando uma pasta de couro contra o peito. Eu não estou aqui para cobrar, minha querida. Eu estou aqui com uma proposta, uma que é altamente não ortodoxa, mas dado seu estado atual, talvez viável. Ele gesticulou para o interior seco da carruagem. Greta hesitou, então entrou. A fome tornava uma pessoa imprudente. Lá dentro, Thaddeus não perdeu tempo. Você conhece o Barão Solomon de Oak Haven? O Barão Arruinado? Greta perguntou. O nome familiar mesmo nos cortiços. Aquele que jogou fora sua fortuna e vive de uma maneira em ruínas no campo. Eles dizem que ele é meio louco. Rumores são frequentemente exagerados, embora sua ruína financeira seja bastante real. Thaddeus disse, puxando um contrato de sua bolsa. Solomon requer uma esposa imediatamente, até a meia-noite de hoje, para ser preciso. Greta franziu a testa. Por quê? Uma cláusula no testamento de seu avô. Para reter o título e a propriedade de Oak Haven, por mais inútil que seja, ele deve casar até seu 30º aniversário, que é amanhã. Ele não pode te pagar uma fortuna, pois ele não tem nenhuma. Mas ele oferece comida, abrigo e proteção. Transcendem dos credores de seu pai. Comida, abrigo. As palavras soaram como uma fantasia. Ele é um pária, senhorita Greta, Thaddeus avisou, sua voz baixando. A sociedade virou as costas para ele. Ele é abrasivo, recluso e pobre. Você será uma baronesa no nome, mas uma pobre na prática. Você aceita?
Greta olhou pela janela para a rua cinzenta e implacável. Ela pensou na água do padeiro e nas noites frias. Eu aceito, ela sussurrou. A viagem para Oak Haven levou 4 horas. Quanto mais eles se afastavam de Londres, mais selvagem a paisagem se tornava. Quando a carruagem finalmente virou através de portões de ferro enferrujados, Greta viu sua nova casa. Era uma besta esquelética de uma casa, pedra escura coberta de era agressiva, com metade das janelas tapadas. Parecia menos uma casa e mais uma tumba. Ela foi conduzida para um salão com corrente de ar onde uma única vela queimava. De pé, perto da lareira, estava um homem. Ele era alto, de costas para ela, vestindo um casaco que claramente tinha sido de veludo fino, mas agora estava puído nos cotovelos. Então uma voz profunda ressoou, áspera como cascalho. Esta é a alma desesperada disposta a acorrentar-se a um navio afundando. Ele virou. Solomon era impressionante de uma maneira irregular e aterrorizante. Uma cicatriz corria de sua mandíbula até sua clavícula, desaparecendo sob sua camisa. Seus olhos eram escuros, inteligentes e completamente desprovidos de esperança. Eu sou Greta, ela disse firmando sua voz. E eu não estou me acorrentando a um navio, meu senhor. Eu estou meramente procurando por uma jangada para não afundar. Solomon soltou uma risada seca e sem humor, um pragmático. Bom, o amor não tem lugar nesta casa e nem a piedade. Assine os papéis e a cozinha encontrará para você alguma sopa. Ele jogou uma pena de escrever na mesa. Sem cerimônia, sem gentileza. Apenas uma transação de negócios entre duas pessoas que não tinham mais nada a perder. Greta assinou. A primeira semana em Oak Haven foi um estudo de isolamento. A casa era vasta, fria e em sua maioria vazia. Havia apenas 2 criados, uma mulher idosa chamada Martha, que cozinhava com quaisquer ingredientes escassos que pudesse encontrar, e um jardineiro silencioso e corpulento chamado Holloway, que olhava para Greta com desconfiança. O quarto de Greta ficava na ala oeste, a única parte do telhado que não vazava. Estava mobiliado com móveis pesados cobertos de poeira que cheiravam a negligência. No entanto, pela primeira vez em meses, ela dormiu em uma cama e comeu 3 refeições por dia, mesmo que fosse apenas ensopado de batata e pão duro. Ela raramente via o marido. Solomon passava seus dias e noites na biblioteca, com as portas firmemente trancadas. À noite, ela o ouvia andando de um lado para o outro, passos pesados e inquietos que ecoavam pelas tábuas do chão. Às vezes ela ouvia o som de vidro quebrando. A curiosidade começou a superar sua gratidão. O que ele estava fazendo lá dentro? Se ele estava realmente arruinado, por que mensageiros chegavam tarde da noite, encapuzados e apressados, entregando pacotes selados apenas para partir minutos depois? Numa terça-feira chuvosa, Greta se viu encurralada pelo tédio. Ela vagou pelo salão principal, traçando a poeira no corrimão. Ela encontrou Martha polindo um candelabro de prata que parecia ser a única coisa valiosa que restava na casa. Martha, Greta perguntou suavemente, como o barão perdeu sua fortuna? A aldeia diz que foi por jogos de azar, mas Solomon não me parece um homem que deixa as coisas ao acaso. Martha parou de polir, seus olhos desviando para a porta fechada da biblioteca. As pessoas dizem o que as faz sentir melhor, minha senhora. É mais fácil desprezar um jogador do que entender um homem que foi traído. Traído. Por quem? Por todos, Martha murmurou, esfregando mais forte, mas principalmente pela coroa. Antes que Greta pudesse insistir, as portas da frente se abriram com um estrondo. Uma rajada de vento e chuva varreu o salão, seguida por um homem que Greta reconheceu instantaneamente. Era Lord Sutton, um rico proprietário de terras do condado vizinho, conhecido por sua crueldade e seu desejo de comprar as terras de Oak Haven para terrenos de caça. Onde ele está? Sutton bradou, tirando as luvas molhadas.
Onde está o barão pobre? Solomon apareceu no topo da escada quase instantaneamente. Ele parecia exausto, sua camisa desabotoada na gola, tinta manchando seus dedos. Saia da minha casa, Sutton. Sua casa? Sutton zombou, olhando ao redor do salão dilapidado. Esta é uma ruína, Solomon, e eu acabei de comprar a dívida de sua hipoteca do banco. Você perdeu 3 pagamentos. Greta sentiu um nó frio no estômago. Se Solomon perdesse a casa, ela estaria nas ruas novamente. Sutton tirou um documento de seu casaco. Estou aqui para te despejar. Você tem até o pôr do sol de amanhã para desocupar. Eu planejo queimar este estorvo até o chão. Solomon não hesitou. Ele desceu as escadas lentamente, suas botas batendo com ameaça. Ele parou a centímetros de Sutton, elevando-se sobre o homem menor. Você comprou a dívida? Solomon perguntou, sua voz enganosamente calma. Eu sim, paguei um prêmio pelo prazer de vê-lo na miséria. Solomon o encarou por um longo momento, e então um fantasma de um sorriso tocou seus lábios. Não era um sorriso feliz. Era afiado, perigoso. Você é um tolo, Sutton. Você pensa que comprou uma coleira, mas você meramente agarrou o rabo de um tigre. Isso é uma ameaça? É um aviso, Solomon disse. Saia da minha terra, ou eu garantirei que até o pôr do sol de amanhã, o nome Sutton seja sinônimo de cinza. Sutton zombou, virando para sair. Grandes palavras para um homem com buracos em suas botas. Pôr do sol amanhã, Solomon. Arrume suas malas. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou ao salão. Greta observou seu marido. Ele não estava tremendo de medo. Ele estava vibrando com antecipação. Ele voltou seu olhar para ela. Arrume um baú, Greta. Estamos partindo? Ela perguntou, sua voz tremendo. Não, Solomon disse, seus olhos queimando com um fogo súbito e intenso que ela nunca tinha visto antes. Nós estamos indo para Londres. Parece que o cronograma adiantou. Eu não posso esperar pela colheita. Londres? Com que dinheiro? Greta chorou, a frustração transbordando. Nós não temos nada, Solomon. Sutton é dono da dívida. Solomon diminuiu a distância entre eles, agarrando seus ombros. Sua pegada era firme, aterradora. Você confia em mim? Eu não te conheço. Bom, isso te torna mais segura, ele disse, soltando-a e indo para a biblioteca. Vista o vestido azul, o que você usou no casamento, e traga o medalhão que você esconde debaixo do seu travesseiro. Greta congelou. Como você sabia sobre o medalhão? Solomon fez uma pausa na porta, olhando para trás por cima do ombro. A exaustão tinha sumido, substituída por uma agudeza afiada como navalha. Eu faço questão de saber tudo sobre os bens que adquiro. E você, minha querida esposa, é o bem mais valioso que eu tenho. Ele desapareceu na biblioteca, deixando Greta parada no salão escuro, confusa e aterrorizada. Ele falava dela como um bem. No entanto, ele defendeu a casa com a ferocidade de um rei. E por que Londres? Por que agora? Ela correu escada acima para fazer as malas, suas mãos tremendo. Enquanto ela dobrava seus poucos pertences, ela notou algo estranho sobre o guarda-roupa em seu quarto. O painel traseiro estava solto. Abrindo-o com um grampo de cabelo, ela esperava encontrar ratos ou podridão. Em vez disso, ela encontrou uma pilha de cartas, dezenas delas. Ela puxou uma. Era endereçada ao Duque de Ashford, carimbada com o selo real. Greta engasgou. O Duque de Ashford estava desaparecido há 5 anos, presumido morto ou exilado. Ele era o par mais rico e poderoso da Inglaterra antes de desaparecer. Ela olhou para a data na carta. Era de ontem. Ela a abriu. A caligrafia dentro era irregular, apressada. Sua graça, a rede está no lugar. Os navios atracaram. As ações da Companhia das Índias Orientais estão seguras sob o alias. Quando você sinalizar,
O mercado vai cair e as participações de Sutton serão liquidadas dentro de 1 hora, esperando seu comando. Greta deixou a carta cair. Solomon não era apenas um barão arruinado. Ele lhe era o duque desaparecido. E ele não estava falido. Ele estava desmantelando a economia para destruir seus inimigos das sombras. E ela, a noiva mendiga, era a cobertura que ele estava usando para fazer isso. A viagem de carruagem para Londres foi um exercício sufocante em silêncio. Greta sentou-se em frente a Solomon, seus dedos apertando o tecido de sua saia tão fortemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. Toda vez que a carruagem balançava sobre um sulco na estrada, a carta escondida em seu bolso parecia queimar contra seu quadril. Ela olhou para o homem cochilando ou fingindo cochilar à sua frente. O barão arruinado, o nobre mendigo, o duque de Ashford. Era um pensamento impossível. O duque era um mito, um homem que havia desaparecido 5 anos atrás em meio a um escândalo envolvendo um duelo e um livro-razão real desaparecido. Se Solomon era realmente ele, então ela não estava meramente casada com um pobre. Ela estava casada com um fugitivo, um mentor ou talvez um monstro. Eles chegaram em Londres enquanto o crepúsculo se instalava, transformando as vielas em uma fita de óleo escuro. Em vez de ir para os cortiços ou uma pensão barata, a carruagem navegou pelas ruas labirínticas de Mayfair, parando diante de uma casa geminada estreita e despretensiosa em uma rua tranquila. As janelas estavam escuras, a pintura levemente descascando. Camuflagem perfeita. Estamos aqui, Solomon disse, seus olhos abrindo-se bruscamente. Não havia sonolência neles, apenas o foco predatório afiado que ela tinha visto no corredor. Dentro da casa não estava abandonada. Estava totalmente equipada, embora os servos se movessem como fantasmas, silenciosos e eficientes. Não havia brasões nas paredes, nem retratos. Era uma casa de sombras. Você tem perguntas? Solomon declarou, tirando seu casaco gasto e jogando-o para um valete, esperando. Engula-as! Hoje à noite temos uma performance para dar. Performance? Greta perguntou, sua voz firme apesar de seu coração acelerado. Lord Pembroke está organizando mesas de PK de apostas altas esta noite. Todos que importam estarão lá, incluindo Sutton. Solomon virou-se para ela. Eles esperam um homem desesperado vindo para implorar por uma extensão em seus empréstimos. Eu pretendo dar a eles exatamente o que eles querem ver. Ele se moveu para um guarda-roupa, puxando um vestido de seda esmeralda. Era requintado, muito caro para a esposa de um barão arruinado. Coloque isso. Está 3 estações fora de moda, o que é perfeito. Você deve parecer bonita, Greta, mas você também deve parecer que está se esforçando demais para se agarrar à glória desvanecida. Greta pegou o vestido. E qual é o meu papel nesta peça, Solomon? Sou eu a distração? Ele fez uma pausa, olhando para ela com uma estranha intensidade. Você é a testemunha e talvez a consciência. Eu preciso que você observe a sala. Eu estarei focado nas cartas. Você deve focar nos homens. Diga-me quem está com medo. O medo cheira diferente da ganância. 2 horas depois, eles entraram no salão de baile dourado da propriedade de Lord Pembroke. O ar estava denso com o cheiro de perfume caro, fumaça de charuto e julgamento. Assim que o lacaio anunciou Barão Solomon de Oakhaven e Baronesa Greta, a sala ficou em silêncio. Conversas pararam no meio da frase. Leques se fecharam. 100 pares de olhos se voltaram para eles, cheios de zombaria aberta. Olhe para ele, uma mulher sussurrou alto o suficiente para ser ouvida, arrastando aquela pobre garota para a toca do leão. Ouvi dizer que ele nem consegue comprar carvão para suas lareiras. Ela é uma coisa bonita, um homem respondeu com um sorriso. Pena que ela estará na casa dos pobres pela manhã. Solomon não hesitou. Ele ofereceu seu braço a Greta, sua postura ligeiramente curvada, sua expressão de ansiedade nervosa. Ele estava desempenhando o papel perfeitamente,
o cachorro espancado retornando para um último chute. Eles se moveram através da multidão. Greta sentiu o calor das escadas. Ela viu Lord Sutton perto da lareira, presidindo a corte com um copo de conhaque na mão, rindo ruidosamente. Quando ele os viu, seu sorriso se alargou em um sorriso predatório. Solomon, Sutton bradou, abrindo a multidão. Eu não pensei que você tivesse a moeda para a passagem da carruagem, muito menos a taxa de entrada. Você veio para entregar a escritura mais cedo? Eu vim para jogar, Sutton, Solomon disse, sua voz rachando ligeiramente. Um toque magistral de fraqueza fingida. Eu encontrei um apoiador. Eu tenho uma noite para mudar minha sorte. O círculo de homens riu. Um apoiador? Sutton zombou. Quem apoiaria um cavalo com 3 pernas quebradas? Muito bem. A mesa de pecar está aberta, mas seja avisado, Oakhaven. Nós jogamos por ouro aqui, não promessas. Solomon levou Greta para a mesa. Enquanto ele sentava, ele parecia pequeno, diminuído. Mas Greta, de pé atrás de sua cadeira, viu o que os outros não viram. Debaixo da mesa, sua mão estava apoiada no joelho, seus dedos batucando um ritmo constante e rítmico. Não era um tique nervoso. Era uma contagem regressiva. O jogo começou. Durante a primeira hora, Solomon perdeu. Ele perdeu constantemente, dolorosamente. Ele jogou como um homem impulsionado pelo pânico, fazendo apostas precipitadas e desistindo muito cedo. A pilha de fichas à sua frente diminuiu. A multidão cresceu, ansiosa para ver o prego final em seu caixão. Sutton estava ganhando tudo. Ele estava bêbado de vitória. Seu rosto estava corado, seus movimentos expansivos. Acabou, Solomon. Sutton se gabou, recolhendo outro pote. Você está com seus últimos 50. Vá para casa. Arrume suas malas. Oakhaven é meu. Solomon olhou para suas mãos. Ele enxugou uma camada de suor falso de sua testa. Mais uma mão. Ele sussurrou. Você não tem mais nada para apostar. Sutton rugiu. Eu tenho a escritura. Solomon disse calmamente, puxando um pergaminho dobrado de sua jaqueta. A escritura de Oakhaven, livre de ônus contra tudo na mesa. E suas ações de transporte. A sala engasgou. Os olhos de Sutton se estreitaram. Minhas ações de transporte, isso vale 10 vezes sua propriedade em ruínas. Então você não deveria ter medo de aceitar, Solomon disse olhando para cima. Por uma fração de segundo, a máscara caiu. O barão arruinado desapareceu e o duque frio de vontade de ferro espiou. A menos que você esteja com medo. Sutton bateu a mão na mesa. Feito, eu levarei sua casa e o deixarei apodrecer na sarjeta. As cartas foram distribuídas. O silêncio na sala era absoluto. Greta observou Sutton. Ela viu uma gota de suor escorrer por sua têmpora. Ela viu seus olhos desviarem para o relógio na lareira. Ela se inclinou, seus lábios roçando o ouvido de Solomon. Ele está verificando a hora, ela sussurrou. Ele está esperando por algo. Solomon deu um aceno quase imperceptível. Ele pegou suas cartas. A atmosfera no salão de Pembroke havia mudado de zombaria para uma tensão sufocante. As apostas na mesa não eram mais apenas sobre dinheiro. Eram sobre a existência. Se Solomon perdesse esta mão, eles estariam destituídos. Se Sutton perdesse, ele sofreria um golpe significativo, embora não fatal, ou assim ele pensava. Sutton abriu suas cartas, um sorriso arrogante estampado em seu rosto. Eu tenho uma pontuação de 5 e uma sequência de 4, ele anunciou, colocando suas cartas com um floreio. Era uma mão forte, uma mão vencedora em quase qualquer jogo comum. A multidão murmurou sua aprovação. É isso então, Lord Pembroke murmurou. Oakhaven se foi. Solomon olhou para as cartas nos verdes feltros. Ele não se moveu, ele não falou. Ele simplesmente sentou lá, olhando para o rei de copas no naipe de Sutton. Bem, Sutton latiu, estendendo a mão para a escritura. Desista, Solomon.
Não envergonhe mais sua esposa. A mão de Solomon disparou, apertando o pulso de Sutton. A velocidade era aterrorizante. O aperto era de ferro. Eu ainda não joguei, Solomon disse. Sua voz abandonou o tremor vacilante que ele havia usado a noite toda. Agora era um barítono profundo e ressonante que comandava a sala inteira. Ele virou suas cartas uma por uma. Pontuação de 6, Solomon disse. Sequência de 5. 4 enzes. Um suspiro coletivo sugou o ar da sala. Foi um massacre, uma mão perfeita, estatisticamente improvável e devastadora. O rosto de Sutton ficou pálido, depois roxo. Você trapaceou, ele sibilou. Você certamente trapaceou. Cuidado, Sutton, Solomon disse, soltando seu pulso e inclinando-se para trás, cruzando os braços. Acusar um par de trapacear sem prova é motivo para um duelo. E ao contrário de você, eu não erro. Você tem a sorte do diabo, Sutton cuspiu, levantando-se e derrubando sua cadeira. Tudo bem, pegue o pote. Pegue as ações de transporte. Elas são voláteis de qualquer forma. O mercado tem estado lento a semana toda. Eu ainda tenho minha terra e encontrarei outra maneira de esmagá-lo. Sente-se, Solomon ordenou. Não era um pedido. A autoridade em sua voz era tão absoluta que Sutton realmente hesitou. O jogo não acabou, Solomon disse friamente. Nós apostamos as ações, Sutton, mas ações são apenas papel. Seu valor depende dos navios que elas representam. Naquele preciso momento, as portas duplas do salão se abriram. Um jovem, desgrenhado e coberto de lama, irrompeu. Ele vestia a libré da Royal Exchange. Notícias! O mensageiro gritou ofegando. Notícias urgentes para Lord Sutton. Sutton virou-se, parecendo confuso. Estou aqui. O que é? Meu senhor, o mensageiro ofegou, estendendo um despacho selado. A Lady Matilda, a Estrela do Oeste, a frota inteira. O que há com eles? Sutton pegou o papel. Enquanto lia, a cor sumiu de seu rosto tão completamente que ele parecia um cadáver. Afundado, Sutton sussurrou. Confiscado. Apreendido. O mensageiro disse alto o suficiente para o sala ouvir. Pela coroa por contrabando de ópio em águas francesas. A Companhia das Índias Orientais liquidou os ativos para pagar as multas. O estoque vale 0, negociado a 0 a 1 hora. O caos irrompeu na sala. Homens começaram a gritar, verificando suas próprias carteiras, mas Solomon permaneceu perfeitamente imóvel. Sutton olhou para cima, seus olhos arregalados de horror. Ele olhou para Solomon e então ele entendeu. Você sabia, Sutton rouquejou. Você queria minhas ações de transporte porque sabia que eram sem valor. Você me insistiu a apostar o equivalente em dinheiro contra a escritura. Eu não apenas sabia, Solomon disse, levantando-se lentamente. Ele pairava sobre a sala. Eu organizei a inspeção. Ele estendeu a mão pela mesa e pegou a escritura de Oak Haven, guardando-a no bolso. Então ele pegou a montanha de ouro e notas que representavam a fortuna líquida de Sutton. Você está arruinado, Sutton. Solomon disse, sua voz cortando o barulho. Você não tem navios. Seu dinheiro está nesta mesa. E agora me pertence. E quanto à sua terra, acredito que o banco estará cobrando suas dívidas amanhã de manhã. E adivinhe quem acabou de comprar a nota promissória de sua propriedade? Solomon puxou um segundo documento de seu casaco, o mesmo casaco que a multidão tinha zombado por estar puído. Você é dono da minha hipoteca. Sutton recuou contra a mesa, suas pernas cedendo. Eu sou dono de você, Solomon corrigiu, e estou te despejando. Você tem até o pôr do sol de amanhã. Ele ecoou a própria ameaça de Sutton do dia anterior. A ironia pairava no ar, pesada e brutal. Solomon ofereceu seu braço a Greta. Venha, minha querida. O ar aqui dentro ficou viciado. Greta pegou seu braço, sua mente girando. A sala inteira se abriu para eles.
Desta vez não com zombaria, mas com um pavor aterrorizado. Eles saíram do salão, deixando um homem destruído chorando no chão atrás deles. Uma vez de volta à carruagem, o silêncio retornou. Mas era diferente desta vez. Não era o silêncio de estranhos. Era o silêncio de uma bomba que acabara de detonar. Greta observou as luzes da rua piscarem. Ela esperou até estarem a meio caminho de volta para casa segura antes de falar. Você é o Duque de Ashford, ela disse. Solomon não olhou para ela. Ele estava olhando pela janela, sua expressão ilegível. Eu fui uma vez. Você ainda é, ela insistiu. A carta no guarda-roupa, o poder que você comandou esta noite. Um barão arruinado não poderia apreender uma frota de navios, Solomon. Apenas um homem com o ouvido do rei ou material de chantagem suficiente para simulá-lo poderia fazer isso. Ele finalmente se virou para ela. Nas sombras da carruagem, ele parecia cansado. A emoção da caçada havia desaparecido, deixando apenas o peso da coroa que ele estava escondendo. Você mexeu nas minhas coisas, ele afirmou. Não uma acusação, apenas um fato. Eu precisava saber com quem eu casei. Quem é você realmente? O homem que me salvou das ruas ou o homem que acabou de destruir uma vida sem piscar? Eles são o mesmo homem, Greta, ele disse suavemente. Sutton era um parasita. Ele despejou 30 famílias no inverno passado para construir um pavilhão de caça. Ele matou crianças de fome para alimentar seus cães de caça. Eu não destruí uma vida. Eu excisei um tumor. E o que acontece agora? Greta perguntou. Você tem sua vingança. Voltamos para Oak Haven e fingimos ser pobres. Solomon se inclinou para frente, seus olhos escuros fixos nos dela. Sutton foi o começo, ele foi o peão. Mas o homem que realmente orquestrou minha queda, o homem que matou meu pai e me forçou a me esconder, ele ainda está lá fora. E hoje à noite, ao destruir Sutton, eu acabei de anunciar meu retorno. Então estamos em perigo, ela sussurrou. Eu estou em perigo, Solomon corrigiu. Você pode ir, eu tenho dinheiro suficiente agora. Posso te arrumar em uma cabana nos Cotswolds. Você pode ter uma vida tranquila, Greta. Você pode estar segura. Greta olhou para ele. Ela pensou na fome na porta da padaria. Ela pensou na emoção que sentiu quando ele dizimou Sutton. Ela olhou para a cicatriz em seu pescoço e a solidão em seus olhos. Não, ela disse firmemente. Solomon piscou surpreso. Não, eu assinei um contrato, Solomon, para ter e segurar. Eu não assinei por uma vida tranquila nos Cotswolds. Eu assinei por um teto sobre minha cabeça e uma luta pela sobrevivência. Ela estendeu a mão, cobrindo a dele com a sua. Se você vai para a guerra, meu senhor, você precisará de alguém para vigiar a sala. Um sorriso lento e genuíno se espalhou pelo rosto de Solomon, o primeiro que ela já tinha visto. Isso o transformou, tornando-o incrivelmente bonito. Muito bem, minha senhora, ele disse, virando a mão para entrelaçar seus dedos com os dela. Mas seja avisada, o homem que estamos caçando em seguida não joga cartas. Ele joga com sangue. A vitória sobre Sutton foi doce, mas de curta duração. Na manhã seguinte, a euforia havia evaporado, substituída por um medo frio e rastejante. A casa geminada de Londres, anteriormente um santuário, agora parecia uma fortaleza sitiada. Mensagens chegavam de hora em hora, não de bons votos, mas de espiões que Solomon havia infiltrado na corte. Greta encontrou Solomon no escritório, olhando para um mapa do Palácio Real. Ele parecia um general antes de um massacre, ainda estatuário, e terrivelmente calmo. Sutton fugiu para o continente, Solomon disse sem se virar. Mas seus gritos acordaram a verdadeira besta. Quem é ele? Greta perguntou entrando na sala. Ela não era mais a garota tímida na porta da padaria. Ela usava um vestido de safira escura, o cabelo preso severamente. Ela parecia uma mulher preparada para a guerra. Lord Cavendish, Solomon respondeu, virando-se para encará-la. O Lord Chanceler,
O homem que sussurra no ouvido do príncipe regente. Ele é quem falsificou os relatórios do tesouro 5 anos atrás. Meu pai descobriu. Ele planejou apresentar a evidência ao rei e Cavendish o matou. Greta terminou, a realização gelando seu sangue. Ele encenou um acidente de caça. Então ele virou a acusação contra mim, alegando que eu havia desviado os fundos para pagar dívidas de jogo. Eu tive que fugir ou enfrentar a forca. Passei 5 anos construindo uma rede, esperando que Cavendish expusesse uma fraqueza. Sutton era seu banqueiro. Ao quebrar Sutton, eu cortei o suprimento de ouro de Cavendish. Ele vai contra-atacar, Greta disse. Ele já o fez, Solomon disse, jogando um pesado envelope cor de creme sobre a mesa. Tinha o brasão real. Um convite para o baile de máscaras do príncipe regente amanhã à noite. Não é um pedido, é uma convocação. Cavendish sabe que estou de volta. Ele me quer a descoberto. É uma armadilha, Greta disse imediatamente. Se você pisar no palácio, ele o prenderá pelas antigas acusações de traição antes que você possa falar. Exatamente, Solomon disse, seus olhos brilhando. Mas também é a única vez que ele estará vulnerável. Cavendish guarda o verdadeiro livro Razão, o que prova seu roubo, em seu cofre privado. Ele usa a chave em volta do pescoço. Ele nunca a tira. Greta olhou para o convite e depois para o marido. Você pretende tirá-la dele, no meio de um salão de baile cercado por guardas. Eu pretendo criar uma distração tão caótica que ele não sentirá nada, Solomon disse. Mas eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso de olhos. Eu preciso de alguém que possa se mover pela multidão sem ser suspeito. Alguém que pareça inocente. Ele olhou para ela. Você quer que eu roube a chave? Ela sussurrou. Eu quero que você dance com o diabo. Solomon corrigiu. Cavendish tem uma fraqueza por beleza. E ele é arrogante. Ele a verá como um troféu. Eu adquiri uma camponesa vestida de seda. Ele a subestimará. Isso será a ruína dele. Na noite do baile, o palácio de St. James era um tumulto de cor e luz. Milhares de velas tremeluziam em lustres de cristal, iluminando o veludo e as joias da elite da Inglaterra. O ar cheirava a vinho caro e decepção. Solomon e Greta chegaram tarde. Eles usavam máscaras de veludo preto. Solomon estava vestido de preto severo, um contraste marcante com os pavões da corte. Greta usava um vestido de renda prateada que cintilava como o luar. Ao entrarem, um silêncio tomou conta da sala. Sussurros sibilaram como cobras atrás dos leques. O barão arruinado, a noiva mendiga. Como se atrevem? Cabeça erguida, Solomon murmurou, sua mão quente na parte inferior das costas dela. Eles são ovelhas, você é o lobo. Eles mal haviam chegado à beira da pista de dança quando a multidão se abriu. Um homem se aproximou, ele era mais velho, com cabelos prateados e um rosto que era bonito, mas frio, como uma estátua de mármore. Ele usava uma faixa de seda roxa, a marca do chanceler, Lord Cavendish. Solomon, Cavendish disse, sua voz suave como óleo, ou devo dizer o falecido Duque de Ashford. Devo admitir, estou surpreso em vê-lo. Eu pensei que você estivesse apodrecendo em uma sarjeta em algum lugar no campo. E perder o aniversário do regente? Solomon respondeu, seu tom leve, mas sua mandíbula apertada. Ouvi dizer que você estava sem fundos, Cavendish. Pensei em oferecer um empréstimo. Os olhos de Cavendish se estreitaram. A alfinetada sobre o dinheiro de Sutton havia acertado. Sua inteligência não melhorou com a pobreza, meu rapaz. E esta criatura encantadora. Ele voltou seu olhar para Greta. Era um olhar de avaliação, despindo-a. Esta deve ser a pequena esposa de quem tanto ouvi falar. Uma padeira, não é? Greta fez uma reverência baixa e zombeteira. A fome aguça os sentidos, meu senhor. Você deveria tentar alguma vez. Cavendish riu,
Um som seco e estridente. Encantador. Posso roubar esta dança? Eu gostaria de conhecer a mulher que domou o Duque Selvagem. Solomon se enrijeceu, mas Greta apertou sua mão. Este era o plano. Eu ficaria honrada, ela mentiu. Enquanto Candice a conduzia para a pista, a música aumentou. Uma valsa. Ele a segurou muito perto, seu aperto possessivo. Você está jogando um jogo perigoso, criança. Candice sussurrou enquanto eles giravam. Solomon é um morto-vivo. Esta noite é a execução dele. Por que morrer com ele? Sou leal ao meu marido, meu senhor. A lealdade é cara. Candice zombou. Posso oferecer-lhe segurança, uma pensão de viúva. Tudo o que você precisa fazer é me dizer onde ele escondeu as cópias dos registros bancários de Sutton. Greta olhou para ele fingindo um medo arregalado. Ela deixou sua mão subir pelo peito dele, repousando perto de sua gola. Ela podia sentir o contorno duro de uma corrente sob sua gravata de seda. Ele os guarda na carruagem, ela gaguejou. Ele planeja entregá-los ao regente esta noite. Os olhos de Candice brilharam em triunfo. Ele acreditou nela. Menino tolo, o regente vê apenas o que eu permito que ele veja. Ele se inclinou para se vangloriar. E naquele momento de distração, os dedos de Greta se moveram. Ela era filha de um relojoeiro. Ela passou a infância manipulando minúsculas engrenagens e molas. Seus dedos eram ágeis, precisos. Ela sentiu o fecho da corrente através do tecido. Com um beliscão rápido e escondido, ela o desenganchou. A chave deslizou para dentro de seu colete. Oh! Ela ofegou, tropeçando ligeiramente. Meu senhor, sinto-me fraca. Ela desabou contra ele, sua mão deslizando para dentro de sua jaqueta como se para se firmar. Em um movimento fluido, ela recuperou a chave e a escondeu em sua luva. Patética! Candice murmurou, empurrando-a para cima. Vá tomar um ar, garota. Ele se virou, sinalizando para seus guardas. Ele estava indo para as portas, provavelmente para interceptar os documentos inexistentes na carruagem. Greta examinou a sala. Ela encontrou Solomon perto da orquestra. Seus olhos se encontraram. Ela bateu o dedo enluvado no pulso. Eu tenho. Mas antes que ela pudesse se mover em direção a ele, a música parou abruptamente. As portas se fecharam com um estrondo. Guardas em uniformes vermelhos inundaram o salão de baile. Mosquetes erguidos. Candice estava no estrado, seu rosto contorcido de raiva. Ele deve ter verificado a chave. Prendam-nos! Candice gritou, apontando um dedo trêmulo para Solomon. Prendam o traidor Ashford e apreendam a garota. Ela é cúmplice de traição. O pandemônio irrompeu. Senhoras gritavam, desmaiando nos braços de seus parceiros. A multidão recuou, deixando Solomon e Greta isolados no centro do chão polido. 4 guardas correram para Solomon. Ele lutou com a ferocidade de um leão encurralado, desarmando o primeiro com um estalo rápido do pulso e usando o mosquete do homem para bloquear o segundo. Mas eram muitos. Uma coronha de rifle atingiu a parte de trás de sua cabeça e ele caiu pesadamente. Não! Greta gritou, correndo para a frente, mas uma mão áspera agarrou seu braço. Segurem-na! Candice rosnou, descendo as escadas. Levem-no para a torre. Ele executa ao amanhecer. Quanto a ela, tragam-na para o meu escritório. Quero saber onde ela colocou. Greta foi arrastada pelos corredores dourados do palácio, chutando e mordendo. Eles a jogaram em um escritório luxuoso, o santuário privado de Candice, e trancaram a porta. Ela estava sozinha. O pânico ameaçava consumi-la. Solomon ia morrer. Ela tinha a chave, mas estava presa na toca do vilão. Ela olhou ao redor da sala. Estava forrada com livros e pesadas cortinas de veludo. Pense, Greta, você não é uma vítima. Você é a filha de um homem que construía máquinas para resolver problemas. Ela verificou a porta, trancada por fora. Ela correu para a janela. Estava a 3 andares de altura, com vista para o pátio. Abaixo, ela viu uma carruagem sendo carregada.
Solomon, inconsciente, sendo jogado em um transporte de prisioneiros. Ela tinha que sair. Seus olhos pousaram no enorme relógio de pêndulo no canto. Era uma obra-prima, ticando ritmicamente. Ela congelou. Ela conhecia este relógio, o mecanismo de escape e a curva específica dos ponteiros de bronze. Seu pai havia construído este relógio. Ela se lembrou dele trabalhando nele anos atrás. Este é para um lord, Greta. Um homem com muitos segredos. Ele pediu um esconderijo. Seu coração martelava contra suas costelas. Seu pai havia construído um compartimento secreto neste mesmo relógio para Candice. Greta correu para o relógio. Ela abriu a face de vidro. Ela se lembrou do truque de seu pai. Mova o ponteiro dos minutos para o 6, o ponteiro das horas para o 12 e pressione a marca do fabricante. Ela o fez. Clique. Um painel na lateral da caixa do relógio se abriu. Dentro não havia dinheiro, mas uma pilha de papéis. Ela os puxou para fora. Era um livro-razão secundário. Candice era tão paranoico que mantinha backups de sua própria traição bem ali em seu escritório. A maçaneta da porta chacoalhou. Candice estava vindo. Greta olhou ao redor freneticamente. Ela não podia lutar com ele. Ela não podia se esconder. Ela tinha que escapar. Ela pegou um pesado candelabro de bronze e quebrou a janela. O som de vidro estilhaçando foi ensurdecedor. Ela olhou para baixo. Uma treliça de era grossa descia pela parede de pedra. A porta se abriu. Candice estava lá, ladeado por 2 guardas. "Onde está a chave, sua pequena ladra?" Ele rugiu. Greta estava na beirada da janela. O vento chicoteava seus cabelos e os documentos roubados apertados contra seu peito. "Você quer a chave?" Ela gritou, puxando a pequena chave de bronze de sua luva e segurando-a sobre o abismo. "Vá buscá-la." Ela jogou a chave o mais forte que pôde na escuridão do jardim. Candice gritou de fúria, correndo para a janela. "Peguem-na! Atirem nela!" Greta não esperou. Ela agarrou a era e se lançou para fora. Ela deslizou para baixo, as folhas ásperas rasgando sua pele, a seda de seu vestido rasgando. Um tiro de mosquete crepitou acima dela, lascando a pedra a centímetros de sua cabeça. Ela atingiu o chão correndo. Ela não sabia para onde estava indo, apenas que tinha a prova, e Solomon tinha horas restantes. Ela correu pelas ruas enlameadas de Londres, o vestido prateado agora manchado e rasgado. Ela não foi para a casa geminada. Seria vigiada. Ela foi para o único lugar onde sabia que poderia encontrar ajuda, o East End. Ela irrompeu na padaria na Fleet Street, a mesma que a havia recusado semanas atrás. Estava fechada, mas ela bateu na porta até o padeiro aparecer, segurando um rolo de massa. "O que em nome dos diabos?" Ele começou. Então parou quando viu a mulher com os olhos arregalados em um vestido de baile rasgado. "Greta, eu preciso de ajuda." Ela ofegou, desabando contra a moldura da porta. "Eu tenho dinheiro, eu tenho ouro, mas eu preciso de homens. Eu preciso de uma multidão." O padeiro olhou para ela, depois para o fogo desesperado em seus olhos. Ele abriu a porta. "Entre, moça." 2 horas depois, o amanhecer estava surgindo sobre a Torre de Londres. Um cadafalso havia sido erguido no pátio. Uma pequena multidão havia se reunido para ver o duque traidor morrer. Solomon foi conduzido para fora, suas mãos amarradas, um hematoma florescendo em sua têmpora. Ele olhou para o nascer do sol, seu rosto resignado. Ele havia jogado sua mão e havia perdido. Ele esperava que Greta estivesse longe a esta altura. O carrasco preparou o machado. Candice estava na varanda com vista para o pátio, sorrindo. "Prossiga!" Candice gritou. De repente, um rugido subiu dos portões. Não um grito, mas um rugido. Os pesados portões de madeira da torre tremeram. Então, com um estalo maciço, eles se abriram. Uma carroça carregada com barris de farinha e em chamas havia sido arremessada contra os portões. Atrás dela, uma multidão de centenas, mendigos, estivadores, padeiros,
limpadores de chaminés. Eles estavam armados com martelos, rolos de massa e barras de ferro. E liderando-os, montada em um cavalo de carroça com uma crina branca manchada de fuligem, estava Greta. Ela parecia uma valquíria dos cortiços. Seu vestido estava em farrapos, seu rosto manchado de cinza, mas ela segurava um maço de papéis bem alto no ar como uma espada. "Parem!" ela gritou, sua voz cortando o caos. "Este homem é inocente. Eu tenho a prova." A multidão avançou, dominando os guardas atordoados. Eles não estavam lutando contra soldados treinados. Eles estavam lutando contra as massas famintas de Londres que não tinham nada a perder. Greta cavalgou direto para o cadafalso. Ela saltou, correndo para Solomon. Ela enfiou os papéis nas mãos do perplexo alto xerife que estava ao lado do carrasco. "Leia", ela ordenou ofegando. "Leia a assinatura. É Candish. Ele roubou o ouro. Ele matou o velho duque." O xerife olhou para os papéis. Ele olhou para o selo. Ele olhou para a varanda onde Candish agora recuava, seu rosto branco de terror. "Prendam o chanceler!" o xerife bradou. Os guardas na varanda se viraram contra Candish. Solomon olhou para Greta. Ela estava sangrando, suja e tremendo. Ela era a coisa mais linda que ele já tinha visto. "Você trouxe um exército", ele disse, sua voz embargada pela emoção. "Eu te disse", ela sussurrou, desabando em seus braços amarrados. "Eu precisava vigiar a sala e decidi que não gostava dos arranjos de assentos." Solomon riu, um som de puro e não adulterado alívio, enquanto o sol nascia completamente sobre uma Londres que finalmente pertencia a eles. O julgamento de Lord Candish não foi um assunto tranquilo. Foi o escândalo do século. O tribunal em Westminster Hall estava lotado até o teto, o ar denso com o cheiro de corpos sujos e perfumes caros. Os pobres e os ricos unidos por uma sede de justiça. Solomon estava no centro do salão. Não mais o barão arruinado em roupas puídas. Ele vestia a insígnia completa do Duque de Ashford, o pesado veludo pesando em seus ombros, mas seus olhos não estavam no juiz, nem na figura pálida e trêmula de Candish no banco dos réus. Seus olhos estavam fixos na galeria onde Greta estava sentada. Ela não usava joias. Ela usava um vestido simples de lã azul, seu cabelo trançado de forma simples. No entanto, ela comandava mais respeito da sala do que o próprio rei. O povo de Londres conhecia seu rosto. Ela era a duquesa que havia derrubado os portões da torre. "A evidência é irrefutável", o Lorde-Chefe de Justiça bradou, erguendo o livro-razão que Greta havia roubado. "Lord Candish, você é considerado culpado de peculato, alta traição e o assassinato do falecido duque. A sentença é a morte." O martelo desceu com um som como um tiro. Candish desabou, chorando, arrastando os pés enquanto os guardas o arrastavam. A multidão irrompeu em aplausos, um rugido de vindicação que sacudiu as paredes de pedra. Mas o drama não havia acabado. O príncipe regente levantou-se de seu camarote. A sala ficou em silêncio. Ele olhou para Solomon. "Sua graça", o regente disse, sua voz carregando pelo salão. "A coroa lhe deve uma dívida que não pode ser paga com ouro. Seus títulos são restaurados. Suas terras são devolvidas. E quanto à sua esposa", o regente voltou seu olhar para Greta. "A sociedade a chamou de mendiga, uma pobre, uma oportunista. Mas hoje, a coroa a chama de salvadora." Ele se curvou. O futuro rei da Inglaterra curvou-se para a filha do relojoeiro. O tribunal explodiu em aplausos. Mas Solomon não esperou a cerimônia terminar. Ele atravessou a multidão subindo as escadas para a galeria 2 degraus por vez. Ele alcançou Greta, puxando-a para ficar de pé. "Está feito", ele disse, sua voz rouca. "A dívida está paga. O nome está limpo." "E o contrato?", Greta perguntou baixinho, olhando para ele. "O contrato dizia que você precisava de uma esposa até garantir a propriedade." "Você tem a propriedade, Solomon. Você tem tudo." Solomon olhou para ela.
Ele viu a dúvida em seus olhos, o medo persistente de que ela ainda fosse apenas uma transação para ele. Eu não tenho nada, Solomon disse firmemente. Se eu não tiver você, ele pegou o rosto dela entre as mãos, ignorando as centenas de pessoas assistindo. Você salvou minha vida, Greta. Você salvou minha alma. Eu não quero uma duquesa. Eu quero a mulher que quebrou uma janela e pulou no escuro porque acreditou em mim. Ele a beijou então, um beijo que selou o vínculo deles muito mais eficazmente do que qualquer papel legal. 6 meses depois, Oak Haven não era mais uma tumba. A era havia sido podada, as janelas substituídas e os fogos nas grandes lareiras rugiam dia e noite. Mas não era apenas um lar para o duque e a duquesa. Greta havia transformado a ala leste em uma escola para as crianças do East End, os órfãos e os meninos de rua que não tinham mais ninguém. A duquesa mendiga, como os jornais carinhosamente a chamavam, passava seus dias ensinando leitura e matemática, enquanto Solomon, o homem que uma vez aterrorizou o condado, os ensinava a cavalgar e ocasionalmente a jogar uma mão vencedora de cartas. Numa noite fresca de outono, eles estavam na varanda com vista para a propriedade. O sol estava se pondo, lançando longas sombras douradas sobre a terra que finalmente era verdadeiramente deles. Você sente falta? Greta perguntou, apoiando a cabeça em seu ombro. Da emoção? Do perigo de Londres? Solomon riu suavemente, envolvendo o braço em sua cintura. Ele olhou para os jardins pacíficos, ouvindo o riso distante das crianças. Eu tenho tudo o que preciso bem aqui, ele disse. Além disso, suspeito que a vida com você nunca será totalmente segura, meu amor. Greta sorriu tocando o medalhão em sua garganta, aquele que ela havia vendido, e Solomon havia secretamente comprado de volta para ela. Talvez não, ela sussurrou, mas pelo menos nunca mais teremos fome. Eles ficaram juntos enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte. 2 sobreviventes que haviam caminhado através do fogo e descobriram que a única coisa que não queimou foi o amor um pelo outro. E essa é a história de Greta e Solomon. Um conto que prova que mesmo no mais escuro desespero, o destino tem um jeito de encontrar a luz. Eles começaram como 2 pessoas com nada além de um contrato e uma moeda de cobre, e acabaram derrubando os homens mais poderosos da Inglaterra. É um lembrete de que o verdadeiro poder não é sobre títulos ou ouro. É sobre ter alguém que estará lado a lado com você contra o mundo. Se você gostou desta história de vingança, romance e justiça, por favor, dê um like neste vídeo. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificação para nunca perder uma nova história. Eu quero saber, você teria tido a coragem de pular daquela janela como Greta? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.